Bom dia, meninos, tudo bem com vocês? Vamos dar início, então, ao nosso quarto bimestre, o último bimestre, hein? Tá acabando. Então, nós vamos falar nesse bimestre um pouquinho sobre os sistemas locomotores, sistema muscular e esquelético. Só que antes, a gente vai continuar falando um pouquinho sobre o sistema nervoso e vamos ver a influência desse sistema nervoso, tá, nos outros sistemas, ok? Então, vamos começar. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Então, olha só. Aí nós temos, então, a importância do sistema locomotor, ok? Então, vamos lá. O sistema nervoso central, ele é a parte do sistema que vai garantir a recepção da interpretação de algum estímulo, vai processar essa informação e vai ter, então, uma reação, tá? Uma resposta a esse estímulo. Os constituintes do nosso sistema nervoso central é a medula espinhal, ok? Que é essa aqui, ó. A medula espinhal e também o nosso encéfalo, ok? Que vai ser composto por várias partes que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Viu? Olha só, sistema nervoso central. Esse sistema nervoso central ele é formado por duas regiões, por dois tipos de substâncias, que é a substância branca e a substância cinzenta. Qual que é a diferença entre elas? A substância branca vai ser formada pelo axônio dos neurônios. Lembra que a gente viu que as células que formam o nosso sistema nervoso são os neurônios, ok? Então, a substância branca, ela vai ser formada pelo axônio dos nossos neurônios. Já a substância cinzenta vai ser formada, então, pelo corpo celular desses neurônios, ok? E aqui está mostrando como que ela é distribuída no nosso sistema nervoso, ok? Então, nós temos aqui, né, nosso encéfalo, tá? Onde a gente tem a substância branca no interior do encéfalo e a substância cinzenta na região exterior, na região de fora do nosso encéfalo. Já na nossa coluna, na nossa medula espinhal, a gente tem a substância cinzenta no centro e a substância branca na região externa. Então, é o contrário. Viu? Então, essa região cinzenta e a branca vai ser composta pela região do neurônio. Okay? O nosso sistema nervoso ele vai ser protegido, porque se ele sofrer qualquer dano, pode ser que a gente morra, tá? Por exemplo, quando tem algum que sua mãe fala, não pode quebrar o pescoço, porque se quebrar o pescoço, morre. É verdade, porque a gente vai ter a falta de conexão do nosso encéfalo com a nossa medula espinhal. Então, se a gente tiver algum dano na nossa medula espinhal, a gente pode perder movimento. Então, para fazer a proteção dessa medula espinhal, nós temos alguns auxiliares, algumas estruturas que vão auxiliar essa proteção. Que no caso vai ser por ossos, como a caixa craniana no nosso encéfalo e a coluna vertebral. E também nós temos membranas que darão proteção para essas regiões, tá? Que são a dura mater, a aracnoide e a pia mater. Então, nosso encéfalo, ele fica dentro dessas três membranas e ele vai ser guardado, protegido pela caixa craniana. Já a nossa medula espinhal, ela vai ser protegida por essas três membranas e ela vai estar dentro da nossa coluna vertebral, tá? Então, a nossa coluna espinhal é um cordão que passa dentro das nossas vértebras, ok? E aí nós temos, então, vamos falar um pouquinho sobre a nossa medula espinhal, ok? A medula espinhal, também chamada de medula espinal, estranho, né? É uma estrutura em formato cilíndrico que está localizada no interior da nossa coluna vertebral, ok? A medula espinhal está relacionada com o ato reflexo, que se caracteriza por uma resposta rápida e involuntária diante de algum estímulo. Lembra que a gente viu um pouquinho sobre isso no dia da prova, sobre atos voluntários e involuntários? A gente vai falar um pouquinho também sobre isso hoje, tá? Nesses reflexos, o encéfalo não está envolvido, o que significa que a medula espinhal pode atuar de maneira independente. Por exemplo, quando eu coloco a mão no fogo, para a informação sair da minha mão e até o meu cérebro ser processado e voltar, é muito tempo. Então, pode ser que eu queime a minha mão. Então, o que a medula espinhal faz? No momento que ela sente um estímulo muito forte, ela mesmo age e faz eu tirar a mão. Então, a gente tem alguns movimentos involuntários, tá? Que são realizados pela nossa coluna espinhal, ok? Encéfalo, né? O encéfalo está localizado na caixa craniana
tá? Então, a gente tem a caixa craniana e dentro dele nós temos o encéfalo. E apresenta várias partes principais, que a gente vai ver hoje, que é o tronco encefálico, o cerebelo e o cérebro, tá? Todo mundo conhece mais o cérebro. E cuidado com essa palavrinha, não é cérebro, é cérebro, ok? Então, vamos falar um pouquinho sobre o tronco encefálico, tá? Então, ele tá aqui, ó. O tronco encefálico é o que vai fazer a união, então, do nosso encéfalo, tá? Do nosso cérebro, com a nossa coluna espinhal, ok? Por isso que ele é chamado de tronco, vai ser a base, tá? É formado por 3 regiões, o mesencéfalo, a ponte e o bulbo, ok? Vamos falar um pouquinho sobre o mesencéfalo. Está relacionado com audição, reflexos visuais, que é aquilo que a gente vê, e o movimento de tração. Então, se a gente tiver um dano nessa região do mesencéfalo, a gente pode ter problema de audição, problema de visão, ok? Então, cada região vai ter uma função específica, tá bom? A ponte está, como o nome sugere, está relacionada com a ligação entre várias partes do nosso cérebro. E o bulbo está relacionado com o controle de diversas funções, como os batimentos cardíacos, a respiração e a deglutição. Por isso que quando fala que fulano teve morte cerebral, então quer dizer que toda a região dele de reflexo se perdeu, tá? Então aquela pessoa, ela está viva só porque o coração está batendo, mas a região cerebral dela já acabou, tá? Então o tronco encefálico, ele vai ser formado por essas partes, onde cada parte vai ter uma função específica. E se a gente tiver um dano em qualquer uma dessas partes, pode ser que esteja alteração do organismo, ok? Continuando, então, o encéfalo nós temos o cerebelo e o cérebro, ok? O cerebelo está relacionado principalmente com a coordenação de movimentos e o equilíbrio do nosso corpo. Então, quando alguém tem algum problema de equilíbrio, por exemplo, quando alguém bebe bebida alcoólica e ela fica meio tonta, né, que ela não dá conta de andar em equilíbrio, a bebida ela vai, então, alterar o nosso cerebelo, ok? Então, qualquer alteração do cerebelo, a gente vai ter um problema, então, de equilíbrio, ok? E o cérebro, que é a porção mais desenvolvida do nosso encéfalo e é dividida em 2 hemisférios, o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. E essas partes, elas são ligadas por um corpo caloso, tá? Tá vendo que aqui, ó, tem um corpinho que vai unir os dois. Então, é ele que vai fazer a junção do hemisfério direito e do hemisfério esquerdo, ok? Então, o nosso cérebro, ele é responsável por garantir nossas atividades motoras, de movimento, da memória, da gente lembrar das coisas, da inteligência, emoção e razão, tá? Então, é no nosso cérebro que vai ser formadas todas as nossas emoções, ok? E o sistema nervoso periférico? Então, vamos lembrar. Lá no sistema nervoso central, a gente vai ter o encéfalo, tá? A ponte e o cerebelo, ok? Agora, o sistema nervoso periférico, ele vai ser aqueles nervos que a gente vai ter no corpo inteiro, que vai levar a informação até o nosso cérebro. Então, os nervos são aquela ponte, aquele lugar que vai mandar a informação para o cérebro faz a resposta e manda para os nervos. E aí, os nervos, unidos ao sistema muscular, ao sistema motor, ele vai realizar o estímulo, a resposta, ok? Então, o sistema nervoso periférico garante a transmissão das informações dos órgãos sensoriais para o nosso sistema nervoso e deixa para os músculos, as glândulas e as células endócrinas, que é a que vai responder àquele estímulo, tá? Os neurônios responsáveis por levar a informação são chamados de aferentes. Então, os neurônios que vão levar a informação são os aferentes. Aqueles que vão levar a instrução, que vai mandar a resposta, serão chamados de eferentes, ok? Então, aferentes leva, eferentes devolve a resposta, tá bom? O sistema nervoso periférico é constituído, então, pelos nervos, gânglios e terminações nervosas que estão distribuídas no nosso corpo, tá? Os nervos podem projetar-se da medula ou então originar-se no encéfalo, tá? Então, se ele sai da nossa medula, são os nervos espinhais, que estão nascendo na nossa medula, aqui, ó, cordão nervoso. Se ele estiver saindo do nosso cérebro, são chamados de nervos cranianos. Faz sentido, né?
Existem 31 pares de nervos espinhais, que são os nervos que vão sair da nossa coluna, e 12 pares de nervos cranianos, que vão sair do nosso encéfalo, tá? O sistema nervoso autônomo é um componente do sistema nervoso periférico que atua regulando algumas funções involuntárias do nosso corpo. Lembra que a gente falou sobre isso? Então, funções involuntárias são aquelas funções que a gente não controla. Batimento do nosso coração, nosso estômago, nosso intestino. Então, mesmo que a gente não queira, eles estão funcionando independentes da nossa vontade, ok? As ações voluntárias resultam da contração de músculos estriados esqueléticos, que estão sob o controle do sistema nervoso periférico voluntário ou somático. Então, as ações voluntárias são aquelas ações que eu penso para fazer e eu quero fazer. Levantar o braço, andar, correr, tá? São ações que eu estou de controlar. Eu vou controlar esse movimento, ok? Nela há divisões. Então, dentro desses movimentos, tá? Ainda tem subdivisões, que é a simpática e a parasimpática. E elas são contrárias, tá? Elas são antagônicas, quer dizer que elas são contrárias. A divisão simpática garante, por exemplo, que o coração bata mais rápido em algumas situações de estresse. Então, quando você leva um susto, seu coração vai bater mais rápido. E com o tempo, ele vai o quê? Calmando. Então, isso é uma relação parasimpática, tá? Então, os movimentos involuntários, que são aqueles que eu não tenho controle, eles são divididos em dois tipos, simpático e parasimpático. Simpático é quando acelera o movimento. Parasimpático é o contrário, então, quando vai diminuir o movimento, ok? Olha só os exemplos que eu tenho. Contração das pupilas, quando você leva um susto, sua pupila abre. Então, isso é parasimpático. O simpático vai fazer o quê? Vai voltar ao normal, tá? Então, um vai acelerar, vai aumentar, e o outro vai diminuir. Estímulo de saliva, então você sentiu o cheiro de uma comida que você gosta muito. Então, você vai começar a salivar. Aí, de repente, você viu a comida, o que vai acontecer? Vai parar a saliva, então a gente vai ter a inibição da saliva. Então, todos esses movimentos, movimentos que a gente viu de parasimpático e simpático, são aqueles movimentos involuntários, tá? Que a gente não tem controle. Ele vai ser realizado sem a nossa permissão, digamos assim. Já os movimentos voluntários são aqueles que eu quero fazer, então eu coordeno esse tipo de movimento. Tranquilo? Bem de boinha, bem de boinha. Então, eu vou passar para vocês a atividade que eu vou postar no grupo. Vou pedir para que vocês copiem todas as questões e respondam no caderno. Finalizou, vocês vão me enviar novamente. Bom? Então, é isso. Bom trabalho a todos, bom estudo e vamos rumo ao quarto trimestre. Bom? Beijo e tchau, tchau.